Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando aumentamos a bitola do cabo para compensar a queda de tensão, será que devemos aumentar também o valor do disjuntor? Então, se você tem essa dúvida, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês serem avisados quando a gente postar vídeos novos. Pessoal, sabemos que para dimensionar um condutor, devemos atender a basicamente 3 critérios. A seção mínima do condutor, estabelecida pela norma NBR 5410, a capacidade de condução de corrente elétrica do cabo e a queda de tensão que ocorrer no condutor. E devemos escolher o cabo com a maior bitola entre esses 3 critérios. Quando temos um circuito com o comprimento dos cabos muito longo, é bem provável que o cálculo da seção transversal do condutor pela queda de tensão seja o maior entre esses 3 critérios. Aí vem a dúvida, já que temos que aumentar a seção transversal do cabo para compensar a queda de tensão, devemos aumentar também o valor do disjuntor para esse cabo? Essa, pessoal, é uma questão bastante curiosa. E a resposta ela é bem simples. Não há necessidade de aumentar o valor do disjuntor quando aumentamos a bitola do cabo para compensar a queda de tensão. Isso porque, pessoal, o valor da corrente elétrica do circuito não vai aumentar acima da corrente nominal do aparelho devido ao aumento da bitola do cabo. Pelo contrário, quanto maior for o comprimento do cabo, menor será a corrente elétrica do circuito. E isso por causa da resistência elétrica que há nos cabos. Pessoal, quando aumentamos o comprimento de um cabo, a resistência elétrica dele aumenta também. E para diminuir essa resistência elétrica, mantendo o mesmo comprimento, devemos aumentar a seção transversal dele. Assim, pessoal, o valor da tensão que chegar no aparelho será o mais próximo possível do valor nominal da tensão da fonte. O cabo ele possui uma resistência elétrica e por isso que causa uma queda de tensão sobre ele. Em um condutor teórico ideal, o valor da resistência elétrica nele é igual a 0 e assim o valor da tensão sobre ele também será 0. Mas, pessoal, na prática isso nunca vai acontecer. Sempre haverá uma queda de tensão sobre os cabos, justamente devido à resistência elétrica que há nos condutores. Quando consideramos a queda de tensão para dimensionar um condutor, estamos apenas fazendo com que a resistência elétrica dele seja a mais baixa possível e, consequentemente, o valor da tensão que chegar no aparelho seja o mais próximo do valor da fonte. Por exemplo, se a tensão nominal da rede é 220 volts, o valor da tensão que deve chegar no aparelho deve ser o mais próximo possível desse valor de 220 volts. E não pode ser 200 ou até mesmo 190 volts. Por exemplo, um chuveiro que seja ligado em 220 volts e tenha uma potência de 5.500 watts, terá uma corrente elétrica nominal de 25 amperes e uma resistência elétrica de 8,8 ohms. Se fôssemos escolher o cabo pela capacidade de condução, o cabo com a bitola de 4 mm² serviria, porque ele suporta uma corrente elétrica de até 32 amperes. Mas, pessoal, se esses cabos do chuveiro tiver um comprimento de 50 metros, utilizando a segunda lei de Ohm para calcular a resistência elétrica nesses cabos, podemos ver que a resistência nele será de 0,445 ohms. E somando ao valor da resistência elétrica do chuveiro, que é 8,8 ohms, teremos um total de 9,245 ohms. E utilizando a primeira lei de Ohm para calcular a corrente elétrica do circuito, podemos ver que essa corrente será de no máximo 23,8 amperes. E não mais os 25 amperes da nominal do chuveiro. Então, pessoal, como temos uma corrente de 23,8 amperes passando pelo cabo e como temos uma resistência elétrica nele de 0,445 ohms,
conseguimos calcular a tensão que teremos sobre esses cabos. Nesse caso será 10,6 volts. E veja pessoal que dos 220 volts nominal da fonte, apenas 209,4 volts irá chegar no chuveiro. O restante dos 10,6 volts ficará sobre os cabos. E pessoal, mesmo que o cabo de 4 mm² suporte uma corrente de 32 amperes, que é acima de 23,8 ou até mesmo dos 25 amperes, ele não é o mais indicado para essa situação, devido esse alto valor da resistência elétrica que terá nele, e isso por causa do comprimento. Por isso devemos aumentar a bitola do cabo para diminuir essa resistência elétrica nele, e assim a tensão que chegará no chuveiro será mais próxima possível de 220 volts. E também a corrente será mais próxima de 25 amperes, que é a corrente nominal do chuveiro. Agora pessoal, vamos dimensionar considerando a queda de tensão. Utilizando essa equação para calcular a bitola recomendada para o comprimento de 50 metros, com a corrente de 25 amperes e tensão de 220 volts, que são os dados nominais do chuveiro, teremos uma seção transversal mínima de 5,07 mm². Então pessoal, vamos considerar a bitola acima desse valor, que deve ser a de 6 mm². E com esse cabo, teremos uma queda de tensão de 7,16 volts. E no chuveiro teremos uma tensão chegando nele de 212,8 volts, que será apenas 3,2% abaixo dos 220 volts nominal. Inclusive, a norma NBR 5410, ela recomenda que para circuitos terminais, essa queda de tensão não ultrapasse 4%. Poderíamos aumentar ainda mais a bitola do cabo desse circuito para a tensão chegar mais próximo dos 220 volts. Mas pessoal, economicamente começa a ficar inviável. E também a instalação elétrica de um cabo de maior bitola dificulta muito a passagem dele. Pessoal, outro detalhe importante que devemos nos atentar é que a corrente nominal do aparelho ela sempre deve ser menor ou igual à corrente nominal do disjuntor, que também sempre deve ser menor ou igual à capacidade de condução do cabo. Nesse caso, como foi alterado apenas a bitola de 4 mm² para 6 mm², o que aumentou foi apenas a capacidade de condução de corrente elétrica do cabo, e não a corrente nominal do chuveiro. Assim podemos manter um disjuntor de 32 amperes, que serviria para o cabo de 4 mm², e também vai servir para o cabo de 6 mm². Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido porque não há necessidade de aumentar o valor do disjuntor quando aumenta a bitola do cabo devido à queda de tensão. Se você gostou do que foi passado no vídeo, já deixa o like. Mais uma vez se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Deixa nos comentários dúvidas ou sugestões que vocês tenham também. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.